Quero te atualizar agora sobre Hulk, que vai permanecer no Galo, mas meio que a contragosto. Ele usou as redes sociais para manifestar a sua chateação com dirigentes atleticanos. Separei os principais trechos da postagem dele. Nas redes sociais dele, ou nessa manifestação, o atacante disse que não pediu para rescindir o contrato e nem forçou a saída, embora ele tenha deixado bem claro para o Atlético que gostaria de ser negociado com o Fluminense depois de o Galo ter liberado ele para procurar clubes. Depois, o Hulk admite que se sentiu desvalorizado esportivamente. Isso acontece porque a proposta do Galo para um segundo ano de contrato previa um reajuste, uma redução salarial. Importante registrar também que o projeto esportivo não ficou claro pro Hulk. Aquilo que o Atlético ofereceu em relação a campo não o agradou. Só para completar, o Hulk ainda disse que o Galo deu aval para outros clubes fazerem proposta. Claramente o Galo manifestou o desejo de ele se aposentar em dezembro. Essa foi uma das partes mais fortes da manifestação do jogador. Hulk ainda disse que o projeto do Fluminense era um pouco menor financeiramente. Até por isso a decisão de jogar no Flu não passou pela questão da grana. Só para completar, Hulk assegurou que cumpre o contrato, mas não ficará para 2027. O contrato atual prevê a permanência para 2027, desde que as duas partes queiram. Hulk vai deixar bem claro no fim desse ano que não fica. Resta saber como é que vai se dar toda essa situação. Hulk já não tinha uma relação boa com o Sampaoli e agora abre publicamente essa insatisfação com os dirigentes do Galo. Não é novidade pra ninguém que o Sampaoli não é o maior fã do Hulk, que o Sampaoli acha que o Hulk é tudo isso que o Paulo Brax acha. O Sampaoli não acha que o Hulk... Ele pode até concordar com o passado do Hulk, mas ele não pensa, e isso já ficou claro diversas vezes, e o Hulk sabe disso, que o Sampaoli não é o grande fã, que o Hulk é todo esse jogador que vai resolver daqui pra frente. Muito pelo contrário, o Sampaoli já até contava com o dinheiro do Hulk para investir em outro atleta pro seu elenco. E o Hulk sabe disso, e fica claro quando ele fala de projeto esportivo que não foi apresentado a ele, porque o projeto esportivo passa pelo Sampaoli. Então, nesse momento, por mais que possa ser uma coisa velada ainda, há uma queda de braço entre o Sampaoli, do que ele pretende pro Atlético, do que ele pensa pro Galo e do que o Hulk pensa pra ele, pra sua carreira e, claro, pro Atlético. E eu continuo acreditando piamente que isso não envolve dinheiro. Não é que o Hulk é mercenário, não é que o Hulk quer ganhar mais do Fluminense. É um direito dele querer se sentir prestigiado. E ele imagina que no Fluminense, já que veio atrás dele, tem um projeto do treinador pra contar com o Hulk dentro de campo, que nesse momento não me parece muito claro. Inclusive dito pelo Hulk que haja esse aproveitamento dentro de campo pelo atual comandante do Atlético. Dito isso, você pode tirar qualquer conclusão, Hulk tá certo, Sampaoli tá certo, diretoria tá certo, mas é um pouquinho do que vem acontecendo atrás das cortinas, das palavras, das declarações no Atlético. Eu quero ouvir meus analistas, quero ouvir o Henrique André, tá acompanhando essa história desde o ano passado, desde quando o Sampaoli chega, mas eu começo pelo Ale Oliveira, já dissemos aqui algumas vezes, tem lá sua relação com o Hulk, conversa e ouve muita coisa nos bastidores do Atlético. Olha, Oliveira, do que eu disse aqui, tem algo que foge da realidade, da verdade, concorda, discorda? O que você enxerga desse cenário, hein, Ale? A gente trazia mais ou menos essa informação, né, que você reforçou nesse momento, no dia da final da Copa Sul-Americana, né? No dia da final da Copa Sul-Americana, que foi um dia triste, evidentemente, para quem torce pro futebol de Minas, fundamentalmente pro torcedor do Atlético, porque realmente o Atlético era muito favorito, era muito mais time que o seu adversário e foi uma surpresa para todo mundo não ter conseguido vencer, né, o representante argentino. E ali eu deixei bem claro que a relação do Sampaoli com o Hulk, evidentemente, não era boa. E aí você não precisa nem ir nos bastidores, não precisa nem conhecer A, B ou C. É só você ver o que foi a passagem, o que tem sido a passagem do Sampaoli pelo Atlético, nessa atual passagem. O Hulk foi reserva nas duas partidas semifinais. E não é que o Hulk foi reserva pra um cara que tava arrebentando, pra um cara que tava jogando muita bola. Ele foi reserva do Rony. Com todo respeito, também gosto do Rony, acho que ele é um cara útil aí pro elenco e tal. Mas evidentemente que, por mais que o Hulk não tivesse no auge da sua forma, e não tava,
O Rony não é melhor que o Hulk, né? E assim, você tem outros sinais, né? Sempre fico atento aos sinais, menos em versões oficiais e mais a sinais. Por exemplo, que o pessoal fala, mas o Hulk quer ser titular, ele quer jogar, por exemplo, na Neoquímica Arena contra o Corinthians, o Hulk foi titular. Ao lado do Biel, marcando do meio do campo para trás, correndo atrás de lateral. Aí não adianta, meu amigo. Aí não adianta. Então não é que o Sampaoli recuperou, eu vi isso, o Sampaoli recuperou o Hulk, não. O Sampaoli preteriu o Hulk e seria assim até o final da temporada se o Hulk não arrombasse a porta, principalmente nas 2 semifinais da Sul-Americana, quando ele entrou, aliás na primeira partida entrou junto com o Dudu, e os dois ajudaram o Atlético, e na segunda partida também, o Dudu saiu jogando daí, né, e foi muito bem, e o Hulk entrou e também foi bem. Então o Hulk arrombou a porta, como o Dudu arrombou a porta também. Então assim, a relação deles não é boa há muito tempo, e todo mundo internamente sabia disso, e quando se toma a decisão, e aí eu não estou nem questionando, eu só estou constatando um fato, quando se toma a decisão da continuidade do trabalho do Sampaoli, embora tenha sido bem ruim, ali já se sabia que ou era um ou era outro. Na verdade era um, né? Porque o Sampaoli não conta com o Hulk e mais. Não vale a pena para o Atlético, embora ninguém vai chegar publicamente e dizer isso, Tiagão, não vale a pena pro Atlético pagar aí, não sei quanto o Hulk ganha, porque eu não sou do imposto de renda, mas 2 picanhas, 3 picanhas pro Hulk, e ele ser subutilizado. Não vale a pena. O Atlético na questão custo-benefício, não vale a pena. Ele abriria um grande espaço na folha salarial para você investir em outros atletas. Exatamente, atletas que têm a característica que o treinador, que o Atlético escolheu, prefere. Qual que era o sonho da direção do Atlético? É que o Hulk tivesse uma proposta da Arábia, dos Estados Unidos, da China, bem longe daqui, para ganhar bastante dinheiro. E aí o torcedor não vai ficar bravo com o Atlético, não vai ficar bravo com o Sampaoli, não vai ficar bravo com o Hulk e tal. Só que a proposta que surgiu foi do Fluminense. E aí que começa a azedar um pouco o caldo. Agora, que quando o Atlético bate o martelo, que o Sampaoli, mesmo com tudo que aconteceu, vai continuar, ele já sabia que teria problemas com o Hulk. Ele já sabia disso. E eu acho que deixar essa história se arrastar até praticamente o início do Campeonato Mineiro, que tem sido um erro nessa condução aí. E mais, hein? Embora o Hulk, assim como você, embora o Hulk tenha escrito lá no stories dele, que ele vai cumprir o contrato dele com o Atlético, eu vou repetir o que eu tenho dito há muito tempo aqui. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. É estratégia daqui, é estratégia de lá. Parece que o mais importante nesse momento é você ficar com a opinião pública do seu lado. Mais importante até do que resolver esse caso, né? Então, se não ficar mal com a torcida. Exatamente. Se o Atlético abraçou o São Paulo, é o seguinte, vamos ver o que o Hulk precisa para sair daqui. Vamos ver o que o Hulk precisa para sair daqui. Porque se o Atlético abraçou o São Paulo, o treinador, que é quem escala, que quem define quem vai jogar, como vai jogar, de que forma vai jogar, quando vai jogar, ele não quer o Hulk. E o Hulk sabe disso. E a direção sabe disso. Então, acho que essa condução foi muito ruim e não sei se é uma notícia boa, acho que é uma notícia boa para alguns, ruim para outros. Acho que muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Eu tô longe, mas tô muito longe de chegar aqui num microfone tão importante como o da Rádio Itatiaia e falar, o Hulk vai jogar no Atlético em 2026. Eu não faço isso não. Inclusive não foi nem a Itatiaia que soltou, né, aquela informação do projeto, né, que o Atlético tinha apresentado pro Hulk. Dá os créditos ao Frossard, Guilherme Frossard deu essas informações, e ao longo da semana a gente foi também apurando outros planos, né, do Atlético para o Hulk, para permanecer com o Hulk no Galo. E em momento algum, né, a gente conseguiu ouvir o lado do jogador, tá? Mandei algumas mensagens pro Hulk, né, tentando entender o que estava acontecendo. Ele tem todo o direito de não se pronunciar, ele não falou comigo, não falou com ninguém, ok, direito dele. Ontem fomos também na Marisa Alija, que é a empresária, é a advogada, melhor dizendo, que está cuidando dessa negociação entre Hulk e Atlético. A Marisa, a resposta que ela nos deu é que ela não entra em especulação, não fala de negociação, foi muito educada também a Marisa e também tem todo o direito de não falar. O que acontece, Thiago? A gente só tinha um lado da história, né? E a gente só tinha o lado do Atlético, né? Com várias fontes do Atlético.
E ontem à tarde, a informação que chegou, né, a gente apurou essa informação vem, é de que o Hulk, como eu disse, por meio da Marisa, que é a advogada, havia pedido a rescisão amigável. Esta foi a informação que a gente trouxe aqui na Itatiaia, inclusive, né, mostrando, corroborando com a nossa seriedade. Outros grandes veículos e outros grandes profissionais tiveram a mesma informação e confirmaram. Depois disso, eu acho que o barulho da rede social foi muito grande, né? Eu acho que contra o Hulk muito barulho foi feito. Então, o Hulk se uniu ali com o staff dele e fez esse esclarecimento pelo Instagram, né? Com esses pontos que você trouxe. Então, pela primeira vez, a gente teve o posicionamento do Hulk. Lembrando que a reunião, a primeira foi lá no domingo, e esse assunto, né, Thiago, já vem estendendo ao longo da semana, e até então ele não tinha falado, né? Então a gente continua o trabalho ouvindo os dois lados, porque essa história, como disse o Alê, não pode parar por aí, né, Thiago? Porque o Atlético disse uma coisa, o Hulk disse outra, e a gente quer saber de onde vem, né? Quem tá certo nessa história, e a gente vai continuar o trabalho apurando. Tem mais situações a serem esclarecidas, tem novidades, tem caras novas pro Galo e novas especulações também. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Thiago, a você e a todos no Rádio Esportes. Novas especulações, afinal a temporada se aproxima, a pré-temporada rolando, mais um dia de treino em 2 períodos. À tarde os jogadores voltam à cidade do Galo para realizarem mais trabalhos com o técnico Sampaoli, visando a estreia no Campeonato Mineiro e este início de temporada. Sobre a contratação confirmada pelo Galo ontem, ainda não há uma data definida para a chegada de Alan Minda, o equatoriano de 22 anos, vindo do Cercle Bruges, da Bélgica. Revelado pelo Independente Del Valle, o ponta direita vai chegar ao Atlético e está ainda, né, para realizar exames médicos e assinar o contrato. Também ainda não há, Thiago, uma definição da data em que vai chegar o Vitor Hugo, zagueiro. Afinal de contas, Atlético e Bahia ainda estão trocando os documentos finais para essa assinatura do contrato em definitivo com o Galo, do zagueiro que já esteve por aqui emprestado no ano passado. E aí, sobre especulações, ontem Paulo Brax confirmou que o Atlético está interessado na contratação do chileno Lucas Assad, jovem meio-campista da Universidade do Chile. Hoje, os colegas da TNT Esportes do Chile trouxeram que o Assad está avaliado pelo time, pela Universidade do Chile, em 5 milhões de dólares, cerca de 26,9 milhões de reais. Já está no boletim informativo diário da CBF Renan Lodge. Bidou, Renan Lodge, o primeiro reforço do Galo, está regularizado para atuar. O Atlético, através do Paulo Brax, confirmou ontem que se cercou bem juridicamente para que ele esteja legalizado para atuar nesse início de temporada. Thiago. Boa, Pedro Abílio, com informações do Galo. Galo estreia no fim de semana contra o Betinho. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo. Já deixa o like aí, tá bom? Pra dar aquela força pro canal, agradeço a todos. Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Esse canal aqui é do Galão, traz notícia todos os dias pra vocês ficar por dentro de tudo que acontece. Então, já fica aqui meu convite pra vocês estarem se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Toda vez que sair uma notícia aqui, vocês serão avisados pelo YouTube. Fiquem à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá bom? No espaço de comentário do canal. Lembrando que a participação de vocês é muito importante pro canal, tá? Ajuda demais o canal também a crescer. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Assim que surgir notícia, a gente pega e joga aqui pra vocês. Valeu, massa, fui!